Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos trazer uma análise completa aí no término da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que segue fora da zona de rebaixamento após o empate de ontem contra o Cruzeiro, jogando em São Januário, né? O Vasco deixando escapar mais uma vez uma vitória jogando dentro de casa. Então a gente vai analisar o momento aí da competição, quem subiu, quem desceu, como tá aí o prognóstico do Vasco para as próximas partidas no Campeonato Brasileiro. Já vamos fazer uma análise também do próximo jogo contra o Juventude fora de casa nessa quarta-feira. A gente pode ter a volta de 2 jogadores aí titulares para a equipe aí nesse jogo contra o Juventude e perdemos o nosso principal jogador no momento, que é o atacante Pablo Verratti, né? Então a gente vai fazer uma análise, vamos tentar entender o que o treinador português aí, Álvaro Pacheco, deve fazer para montar a equipe titular aí para encarar o Juventude na quarta-feira. Vamos falar sobre a possibilidade da saída dele em caso de mais uma derrota, né, do Vasco aí frente ao Juventude, e também vamos falar sobre outros assuntos como Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, que podem ser anunciados ainda essa semana e já podem começar os treinamentos aí junto com o restante do elenco para reestrearem com a camisa do Vasco nesse mês de julho, né, em partida contra o Corinthians pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o potencial construtivo de São Januário, que será votado amanhã, terça-feira. Vamos falar sobre o anúncio também da parceria com a Crefisa, que também pode acontecer ainda essa semana. E no final aqui do vídeo, vamos trazer para vocês na íntegra a coletiva, né, a entrevista do Álvaro Pacheco após o empate de ontem, né, entre Vasco e Cruzeiro, né, lá em São Januário. Então, vídeo completo para vocês, com muitas informações. Já fica o convite para você vascaíno que ainda não é inscrito, para você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para correr lá embaixo, tem aquele botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele, vem fazer parte da nossa família se inscrevendo no canal. Não esqueça também de ativar o sino das notificações para você sempre receber aquele aviso, aquele recado do YouTube no seu celular assim que os nossos vídeos forem postados diariamente por aqui. Tem vídeo de manhã, vídeo de tarde, live no período da noite, né? E, obviamente, peço a ajuda de vocês, deixando o like, deixando o joinha no vídeo e quem puder colaborar no nosso Pix aí, lembrando que todas as noites, de segunda a domingo, a gente está sorteando 2 camisas oficiais do canal e mais uma camisa oficial do Vasco todo domingo. Então, para você participar desse sorteio, só você fazer qualquer doação nesse número que está aqui na tela agora, para você aí tá participando, né? Qualquer valor acima de R$2 já garante a sua participação aí no sorteio das camisas aí todas as noites ao vivo aqui no canal. Beleza? Tem esse Pix aqui, esse número do Pix, e aqui no QR Code também, se você quiser, só apontar o seu celular aqui para a tela e pegar aí para poder fazer a sua doação. Beleza? Então bora começar nosso vídeo de hoje falando, né, sobre Campeonato Brasileiro, com o empate de ontem do Vasco, né, que obviamente a gente já comentou muito sobre a partida na nossa live pós-jogo, mais uma apresentação ali, na minha opinião, de média para fraca da equipe vascaína, né, apesar de ter competido um pouquinho mais, ter sido uma equipe com mais intensidade, né, com mais vontade, pelo menos isso, né, sem sofrer gols, ainda faltou muita criatividade, um time que não joga em bloco, joga muito espaçado, né, mas conseguimos um ponto que, com esse pontinho, o Vasco segue fora da zona de rebaixamento, né? Foi uma rodada que, de certa forma, acabou praticamente todos os jogos sendo positivos para o Vasco. Tivemos a derrota do Bragantino para o Red Bull Bragantino, tivemos a derrota do Juventude para o Red Bull Bragantino por 2-1, a derrota do Fluminense para o Atlético Goianiense em casa no Maracanã por 2-1, o Vitória acabou vencendo o Internacional, não foi um resultado tão bom assim para o Vasco, né? Tivemos também o empate do Corinthians com o São Paulo por 2-2, fazendo com que o Corinthians ali ficasse também estacionado com 7 pontos ali, uma posição atrás do Vasco. Tivemos ali a derrota do Grêmio para o Botafogo, né? O Grêmio aí entrando na zona de rebaixamento. O Cuiabá goleou o Fortaleza, mais um resultado que não foi bom para o Cruz Maltino, e também o empate entre Criciúma e Bahia, né, segurando o Criciúma também dentro da zona de rebaixamento. Então, nesse momento, a situação de tabela é a seguinte: Vitória vem na última colocação com 6 pontos, Fluminense vem na penúltima colocação também com 6 pontos, o Criciúma está na 18ª colocação também com os mesmos 6 pontos, mas o Criciúma tem 2 jogos a menos, e a mesma situação do Grêmio, que também entrou na zona de rebaixamento com 6 pontos, mas também tem 2 jogos a menos que o Vasco e a grande maioria dos seus adversários. Ali logo fora da zona,
Temos o Corinthians na 16ª colocação, né, uma posição atrás do Vasco com 7 pontos, o Vasco na 15ª colocação com os mesmos 7 pontos, e ali logo à frente do Vasco nós temos o Cuiabá empatado com 7 pontos, Atlético Goianiense com 8 pontos, e ali logo à frente temos Fortaleza e o Juventude com 10 pontos cada um e 8 partidas jogadas. Então, situação complicada, o Vasco aí beirando ali uma zona de rebaixamento, né? Em caso de vitória do Grêmio e do Criciúma nas próximas rodadas, a tendência é que o Vasco entre na zona, por isso que é tão importante aí o Vasco conseguir uma vitória fora de casa contra o Criciúma na próxima rodada. E já falando, né, um pouquinho sobre essa partida, né, o Álvaro Pacheco pode contar com o retorno de 2 jogadores titulares aí para esse próximo jogo. A gente está falando do Juan Esforza, que cumpriu suspensão automática nesse jogo de ontem e volta aí, né, a ser relacionado, e do Dimitri Payet podendo voltar também, né, a ser escalado, a ser relacionado. Ele está se recuperando de uma lesão, e como o próprio Álvaro falou na coletiva após o jogo de ontem, Payet já está treinando, já está ali fazendo alguns exercícios físicos, né, e se ele não sentir nenhum desconforto, a tendência é que ele viaje com a equipe e possa, quem sabe, ser utilizado, né, nesse jogo de quarta-feira. Então, a tendência é que o Álvaro Pacheco tenha que mexer na equipe, até porque ele perdeu Pablo Verratti, né? O Verratti levou o 3º cartão amarelo ontem, tá fora do jogo. Quem deve ganhar a vaga ali automaticamente é o substituto, o Cleiton, né, que entrou até no finalzinho do jogo ontem. A gente viu muito pouco do Cleiton ainda para julgar se ele tem condições ou não de ser o substituto do Verratti. E aí a gente pode ver outras alterações, né? O Sforza pode voltar a ser utilizado, a gente pode ter alterações na lateral direita. A gente não sabe ainda se o lateral esquerdo, Lucas Piton, terá condições de jogo, né? Ontem ele acabou se sentindo ali náuseas, ficou enjoado antes da partida e não foi utilizado. Enfim, a gente tem aí para treinar segunda e terça-feira, viaja para o Rio Grande do Sul na terça-noite para encarar o Juventude na quarta-feira às 8 horas lá no Alfredo Jaconi, e é muito, muito importante que o Vasco consiga essa primeira vitória jogando fora de casa, né? Lembrando que a nossa parceira do canal, a 1xBet, na quarta-feira vai estar sorteando aí 5 uniformes do Vasco e mais R$5.000 no Pix. Cada vencedor aí vai estar levando para casa uma camisa oficial e R$1.000 no Pix. Para participar, basta você estar cadastrado lá no site da 1xBet, mas tem que usar o código promocional do canal, né? O link do canal que está no primeiro comentário fixado do nosso vídeo de hoje. Lembrando que além da participação do sorteio, você também leva para casa aí R$300 na sua conta da 1xBet para você fazer as suas primeiras apostas por lá. Então corre lá, já faz o seu cadastro para garantir a sua participação. E se você já é cadastrado, lembrando que a 1xBet também dá aí 100% de bônus sempre que você deposita qualquer valor usando o código promocional Mário Vasco. Então corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link, faça o seu cadastro aí para você garantir a sua participação em todas as promoções, beleza? Falar agora sobre a situação de Álvaro Pacheco, né? Ele chegou ontem a 3 partidas no comando do Vasco, vem sendo muito criticado internamente por pessoas ali do comando do futebol, né? Parece que o pessoal não está satisfeito com o trabalho do treinador até o momento e corre riscos de demissão no próximo jogo. Se o Vasco não conseguir fazer uma boa partida, se o Vasco não conseguir um bom desempenho contra o Juventude, muita gente está dizendo já que o Boina vai cair, que o Álvaro Pacheco aí pode ser demitido para poder que o Vasco aí faça uma alteração de choque de ordem, né? E muitos falam até do Ramon Dias voltar junto com o filho dele, o Emiliano, né? Os dois que ainda estão no Rio de Janeiro, tá? O Emiliano ainda está morando na Barra da Tijuca, segue suas atividades normalmente no Brasil, e tem um detalhe interessante: os dois ainda não assinaram a rescisão contratual com o Vasco. Os dois seguem como funcionários do Clube de Regatas Vasco da Gama, né, da Vasco SAF, fazendo com que essa possibilidade de um retorno da dupla, e caso o Álvaro venha a ser demitido, cresça muito, até porque ele já conhece o elenco gosta muito dos dois, né, tem esse carinho, né, principalmente os jogadores que já vinham trabalhando com eles desde o ano passado. Então essa corrente e essa conversa de bastidor aí segue muito forte nos corredores de São Januário. Mas enfim, é torcer pro Vasco vencer na quarta-feira, tirar essa pressão e possa aí, né, realmente deslanchar, dar uma guinada, e que o Álvaro Pacheco consiga implementar o seu esquema de jogo aí que venha a trazer alegria para os torcedores vascaínos. Mudando agora de assunto, vamos falar sobre o mercado da bola, porque ainda essa semana a gente pode e deve ter um desfecho positivo aí. Primeiro, na negociação do Felipe Coutinho, né? A tendência é que essa semana a gente já tenha o acerto aí entre as 3 partes, entre Vasco e Coutinho, e entre Coutinho e Aston Villa pela rescisão contratual, e juntamente com o Coutinho
quem também pode estar chegando ao Vasco da Gama são ali o Souza e o Alex Teixeira, né? Que são pedidos, é ali um mimo que o Coutinho quer com o retorno dele para o Vasco da Gama, né? Houve uma reunião no último sábado entre o Pedrinho, o Felipe e os empresários do Coutinho, parece que já tá tudo ali apalavrado, tudo acertado, faltando apenas agora a assinatura de contrato, né? Primeiro a rescisão contratual do Coutinho com o Aston Villa e posteriormente a assinatura de contrato do Coutinho com o Vasco da Gama, e por esse motivo a gente está muito confiante que ainda essa semana a gente possa ter um desfecho positivo nessas 3 negociações, né, do retorno dos 3 crias voltando aí para o Vasco da Gama. Falando agora de São Januário, porque amanhã teremos a última votação do potencial construtivo acontecendo lá na Câmara dos Vereadores, né? A confiança é muito grande que essa votação aí vai ser unânime, positiva, para que o potencial construtivo seja aprovado. Sendo ele aprovado, o Pedrinho já vai poder ir ao mercado, né, buscar a venda do potencial construtivo, que deve trazer cerca de 500 milhões de reais para os cofres aí do Vasco, né, para a reforma. Esse dinheiro tem que ser totalmente utilizado para a reforma do Caldeirão, mas tem algo, né, que vem junto com esse valor, que é a possibilidade do Pedrinho também anunciar a parceria com a Crefisa, né, com o seu La Máquia, pelos naming rights de São Januário, né? O Pedrinho está muito confiante que essa parceria vai trazer a oxigenação, vai trazer o fluxo de caixa, vai trazer o dinheiro para que o Pedrinho vá forte à janela agora no meio do ano, né? Para trazer jogadores, para reformular esse elenco, para que o Vasco não corra riscos de rebaixamento. Então essa semana vai ser muito quente, vai ter muita coisa acontecendo, né? Além do jogo contra o Juventude, a gente pode ter anúncio dos jogadores, dos crias, né? Coutinho, Souza e Teixeira, e também podemos ter o anúncio aí da Crefisa, né? Se tornando aí uma das maiores parceiras do futebol do Vasco da Gama pelos próximos 15 anos. E agora, antes da gente colocar para vocês aqui na íntegra a coletiva de imprensa, a entrevista ali do Álvaro Pacheco após o jogo de ontem, queria agradecer muito a todo mundo que vem doando aí para o nosso canal. Muito obrigado, cara. Vocês não têm ideia o que vocês estão possibilitando. A gente está com presença confirmada aí para os próximos 3 jogos do Vasco fora de casa. A gente está com presença confirmada em tudo que vem acontecendo de coletivas, de apresentações, sempre que o Vasco trouxer um novo jogador aí, que a gente vai poder estar no aeroporto para recepcioná-lo, e a sua ajuda está sendo crucial e vital para que isso continue acontecendo. Então quem que puder, quem quiser ajudar o nosso canal, o Pix está aqui, ó, esse número que está na tela ou no QR Code aqui, e além da sua doação que ajuda o nosso trabalho, a gente está retribuindo, né, sorteando as camisas oficiais do canal e camisa oficial de jogo do nosso Vascão, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno. Fique agora com a coletiva de imprensa do Álvaro Pacheco após o jogo de ontem. Valeu, um abraço. O canal Podcast Maltino, o senhor comentou sobre a evolução do jogo entre Flamengo e Palmeiras, que o senhor viu alguma evolução. Hoje a gente conseguiu observar uma evolução em relação à força de vontade, à compactação das linhas do time. A minha pergunta não é melhor a parte tática num 4-4-2 ou num 4-3-3? A gente viu que quando o Vasco joga com 3 zagueiros, o Vasco toma muito gols. O Vasco, se eu não me engano, é 6 ou 7 jogos que ele não toma gols. E, se eu não me engano, nenhum deles é no 3-5-2. Nenhum deles é. Obrigado. Eu, sem dúvida, concordo contigo naquilo que tu disseste, ver que a equipa tem vindo a crescer. Primeiro dizer que aquilo que eu sinto e o meu grupo, o meu elenco, sendo o final do jogo, uma frustração muito grande, uma tristeza muito grande, porque queriam ter ganho e acho que mereciam ter conquistado os 3 pontos, porque foram, na minha opinião, a melhor equipa em campo. Mas, respondendo à tua pergunta, a evolução daquilo que é a evolução e o crescimento da equipa, nós também vamos percebendo onde é que eles se sentem mais confortáveis. Eu acreditava no início que uma linha de 5 a equipa fosse, porque também o passado do Vasco também tem a ver, às vezes jogam com uma linha de 5, eles se sentiriam-se mais confortáveis, principalmente a defender a largura e sermos capazes de manter as linhas mais subidas, mas aquilo que, ainda para mais no último jogo, olhando aquilo que foi o último jogo contra o Palmeiras, a segunda parte, quando nós passámos uma linha de 4, eu também senti isso, que eles sentiram-se muito mais confortáveis, conseguiram ter uma coragem muito maior, estar muito mais compactos. Então, portanto, eu enquanto treinador, é um sinal que os meus jogadores, como o elenco me deu, então, portanto, foi aquilo que nós fizemos e trabalhámos esta semana, estes dias, para hoje chegamos aqui e jogámos em 4-3-3, muitas vezes em 4-4-2, em função daquilo que era o espaço e a viabilidade das tomadas de decisões daquilo que eram os meus jogadores, e penso que fizemos um jogo, estamos tristes, senti que a equipa, uma frustração muito grande por ter conquistado os 3 pontos que mereciam, mas acho que fizemos um jogo, e principalmente
durante o jogo a equipa foi crescendo. Acho que uma primeira parte equilibrada, uma primeira parte em que foi ataque a ataque, mas uma segunda parte completamente dominada pelo Vasco, não só no processo ofensivo, mas também no controle do jogo, com as linhas subidas, no permitir contra-ataques, a ser capaz de controlar o jogo. Por isso estou feliz pela exibição, triste pelo resultado, porque os meus jogadores mereciam outro resultado. O técnico do Cruzeiro esteve aqui, o Seabra, e disse que para o time mineiro foi um ponto ganho. Eu queria te perguntar, qual a dificuldade que você tem ainda do elenco, de conhecer o elenco, de conhecer as peças? Como está esse seu conhecimento hoje com o elenco, com esse tempo de 3 partidas, por gentileza? Cada vez está mais aprofundado, cada vez mais conheço aquilo que são as características dos jogadores, e isto também vai-me dando capacidade para eu poder manipular o jogo da forma como eu entendo, como também conhecendo a identidade do grupo ao seu pormenor, aquilo que são as relações e como é que o time se sente-se mais confortável, e eu também, em busca daquilo que são as minhas ideias, encaixar naquilo que é a identidade e as relações que eles têm, para criarmos um Vasco forte e irmos em busca daquilo que são os nossos objetivos. Álvaro aqui, boa noite. 2 colocações, por favor. A primeira sobre, na opinião de muita gente, uma falta de criatividade, de construção que o Vasco teve hoje no jogo, porque era uma partida até diferente em relação ao Flamengo e Palmeiras. Teoricamente, o time tinha que propor mais o jogo, estava atuando em casa. Você sentiu isso também? Sentiu que faltou um pouquinho de criatividade, de repente até pela ausência do Payet? E uma outra questão é que, de repente, aqui pode ser da gente no futebol brasileiro, não sei. Algumas coisas são até como incoerência, mas queria te ouvir sobre o trabalho no dia a dia nos treinos. Por exemplo, o David não foi para aquele primeiro jogo do Flamengo, depois foi titular contra o Palmeiras, hoje começou no banco, o Matheus não foi para o último jogo, hoje veio. A gente não tem acesso aos treinamentos, então queria te ouvir para justamente saber sobre essas situações que acredito que você defina de acordo com o que os jogadores apresentem nos treinamentos. Né? Exatamente isso. Da pergunta que já respondi. Eu sou um treinador que confio em todos os meus jogadores. Eu sou um treinador, eu não tenho um time titular e um time de reserva, tenho um time à minha frente. E perante aquilo que é o trabalho, o entendimento daquilo que são as propostas de jogo que eu lhes proponho, aquilo que é a capacidade de desempenho daquilo que é o nosso jogo, em função daquilo que eu observo no treino, eles é que conquistam o direito de jogar. Eles, para jogar pelo Vasco, têm que mostrar uma atitude, que mostraram hoje, esta capacidade de promover o nosso jogo com a coragem que hoje claramente isso foi demonstrado, e eles têm que demonstrar isso, criar esse hábito todos os dias no treino. E em função daquilo que é o rendimento do treino, eu estou muito satisfeito com aquilo que é todo o elenco, e ainda para mais com os jogos que nós temos 3 em 3 dias, eu vou precisar do elenco todos. Hoje jogam uns, amanhã jogam outros, o importante é a atitude que eles têm e principalmente esta capacidade de morrer pelo Vasco que eles têm demonstrado, e hoje ficou aqui demonstrado. Os jogadores que entraram, os jogadores que jogaram, que há muito tempo que não jogavam, tivemos o Vitor já jogou há muito tempo, o JP, penso eu, que foi o primeiro jogo que ele fez a titular, o próprio PH, que já há algum tempo que não jogava, a forma como eles jogaram, a capacidade que tiveram de interpretar o nosso jogo, os jogadores que entraram, a forma como eles entraram, a envolvência que eles tiveram, a mentalidade que eles deram. Portanto, é isto que nós estamos a construir. Não há, para mim, não há titular nem suplentes. Há jogadores que sejam disponíveis para morrer pelo Vasco. Isso tem que ser demonstrado todos os dias. E eles, se fizerem isto todos os dias, têm a oportunidade para jogar ao domingo. Em relação àquilo que é, eu não concordo contigo. Não concordo contigo, porque eu acho que nós produzimos, mas nós fomos, se formos a ver, tivemos mais remates que o nosso adversário, mais ataques perigosos, mais situações no terço ofensivo. Mas nós também temos que ser realistas, já não escondo a realidade. Nós vimos 2 jogos que não tivemos o resultado que pretendíamos. A equipa entrou um bocado nervosa, entrou um bocado intranquila, mas acho que méritos da minha equipa, que foi, durante o jogo, foi crescendo. É evidente, numa primeira parte, faltou-nos essa capacidade, nós temos mais bola, temos mais serenidade com bola, sermos capazes, no último terço, termos mais capacidade de decisão. Mas acho que na segunda parte melhorámos. Acho que tivemos ali situações que podíamos ter feito o golo, e não tenho dúvidas nenhumas. Nós também, às vezes, o futebol é preciso de uma tremenda sorte. Daquelas oportunidades que nós tivemos, se tivéssemos feito um golo, a equipe ia ganhar confiança, ia ganhar uma tranquilidade maior, e que depois íamos estar com uma envolvência no jogo completamente diferente. Mas acho que eu volto a dizer, foi um resultado injusto para aquilo que foi o desempenho dos meus jogadores. Álvaro, boa noite, Diogo Costa da Rádio Web Total. Gostaria de saber de 2 situações. Uma é a volta do esforço, que você pode esperar do jogador no próximo jogo contra o Juventude, e da sua visão da crítica da torcida sobre o jogador Galdames. Eu sei que você não vai falar que você conta, você falou isso na última coletiva. Eu vou ser muito sincero, o Sforza é um jogador que sai do castigo, então, portanto, é um jogador que vai estar disponível para o próximo jogo. Se vai jogar ou não sei, vai depender daquilo que vai ser o nosso jogo e também do desempenho daquilo que é a semana de treinamentos. Uma coisa eu sei,
eles têm demonstrado, todos eles, uma vontade muito grande em ajudar o Vasco. Isso é o mais importante. Não é o Sforza, não é o Galdames, não é o Barreto, é o Vasco. O mais importante é todos eles disponibilizados para trabalhar para o Vasco. Em questão do Galdames, eu vou-lhe ser sincero, como técnico, fez um bom jogo brutal. Acho que teve uma capacidade, um raio de ação, um jogo posicional muito grande. Vocês vejam a capacidade que ele teve, que é uma das missões que ele tinha, tanto ele como o Zé, de matar contra-ataques, de estar sempre o jogo posicionado, do pivô, não só para ligar por dentro, como também no processo ofensivo, manter o jogo equilibrado. Teve um jogo, soube temporizar muitas das vezes quando estava em inferioridade numérica, soube quando tinha que temporizar e saltar na pressão. E eu vou ser sincero, o Galdames fez um jogo, na minha opinião, enquanto técnico, enquanto aquilo que é a nossa identidade, fantástico, fantástico mesmo. Vou ser sincero. Mas eu entendo e respeito isso diz muito porque a gente está assim. Razão, não é? Aí complica, né? Aquilo que é aí a estratégia que era para o jogo, a função e as tarefas e os comportamentos que eles tinham que ter perante aquilo que era proposto para o jogo, porque sabíamos que o Cruzeiro, numa primeira fase, na primeira fase de construção, é muito forte no jogo interior e ele e o Zé fecharam o espaço nos corredores interiores. Sabíamos que numa segunda fase o Cruzeiro é muito forte pelos corredores laterais e eles tiveram uma capacidade não só de pressionar, mas também de fechar os espaços interiores para fechar esses espaços interiores e para uma segunda bola. Portanto, ele e o Zé fizeram um jogo brutal, como o JP também, com uma característica mais à frente, a procurar os espaços mais à frente, melhorou na segunda parte do jogo posicional. Portanto, aquilo que é o desempenho dos meus jogadores, estou muito satisfeito com eles e principalmente com o Galdames. Meu Deus do céu. Boa noite, Linique Biondi, do canal Mário Coelho. Ele já treme. Eu queria saber qual é o critério para o Léo ser o capitão dessa equipe. Em alguns momentos que eu pontuei ali na análise dessa minha pergunta, obviamente, que o possível pênalti vocês reclamaram muito e o Léo apresentou uma passividade ali, ficou parado observando. E também em alguns momentos capitais de incoerência da arbitragem, falta de critério, que ele não tem essa postura que nos outros clubes da Série A, principalmente, os capitães exercem muito forte. Queria saber qual é o critério para ele continuar ou se é herança do último trabalho. Não, eu sou um treinador que respeito aquilo que há determinadas coisas que já foram estipuladas. Eu, quando cheguei aqui, o Léo era o capitão. Então, portanto, eu, enquanto líder, não posso chegar, nem para mais estando a conhecendo o grupo como estou a conhecer, mudar o capitão. Não faço isso, por uma forma de respeito. Eu acho que tenho que respeitar não só o time, mas também os jogadores. Em relação ao Léo, eu, enquanto capitão, se me perguntas se tem perfil de capitão, tem. Ele é um capitão, se calhar, não é tão efusivo perante o campo, perante a torcida, mas é um líder ativo no grupo, quando tem que falar, fala determinado, é um jogador que está muito disponível e mete sempre o elenco acima daqueles seus interesses individuais. Eu acho que isto tem que ser uma característica de um capitão, se é um exemplo a nível de treinamento, se é um exemplo a nível daquilo que é a comunicação. Portanto, é evidente, se me dissesse assim, gostavas que o Léo fosse discutir com o árbitro, mas eu faço esta pergunta. Ele se vai discutir, eu pessoalmente não gosto que os meus jogadores discutam com o árbitro. Porquê? Podem levar amarelos, aqui no Brasileirão 3 amarelos, ficas fora do jogo. Eu, sinceramente, nunca vi nenhum jogador discutir com o árbitro e o árbitro a mudar de opinião. Dificilmente muda de opinião se realmente houver informações do VAR ou houver informações da sua equipa de arbitragem que ele errou. Portanto, eu acho que os jogadores, e principalmente aquilo também passa aos meus jogadores, que ele tem de se focar é no jogo, no treino e nas tarefas que ele tem em desempenhar naquilo que é o pedido para o jogo. O árbitro está lá para apitar, eu sou uma pessoa, enquanto treinador, vocês vão perceber, respeito muito aquilo que são as decisões do árbitro. Eu acho que a nossa função é controlar aquilo que nós controlamos, o nosso jogo e a nossa capacidade de querer ganhar todos os jogos. Enrolou, não falou nada. Pensando no canal BTV Esportes, é uma informação essa semana sobre o técnico Ramon Dias retornar para o Vasco, uma possibilidade. Queria saber se isso te incomoda, se você teme pela sua demissão. Não, há um treinador português que teve uma expressão que nós treinadores temos de estar sempre com as malas prontas. Aquilo que eu posso dizer, acredito muito naquilo que é o nosso trabalho, estou com muita vontade de estar aqui no Vasco e ajudar o Vasco a levar para os patamares que eu não tenho dúvidas que eles vão chegar. É importante perceber que há tempo, tem que haver sempre um processo. E quando são processos novos, é importante as pessoas começarem a identificar-se e cada vez mais a acreditar naquilo que é o processo. Agora, o futebol é mesmo assim. Eu enquanto treinador, tenho que estar preparado. Agora, aquilo que eu sei, estou com uma vontade de todos os dias trabalhar no máximo, todos os dias ajudar os meus jogadores a ser melhores, todos os dias ajudar o Vasco a estar mais preparado de conquistar os 3 pontos. Este é o meu foco, o meu e da minha comissão. Agora, quando está acima de mim da decisão, isso eu já não sou um controle, é aquilo que eu faço pelo Vasco. E aquilo que eu posso dizer, todos os dias trabalho e morro por aquilo que é os interesses do Vasco. Boa noite, Álvaro, tudo bem? Bruno Murito, do GE Globo.
Eu queria te perguntar um pouco sobre o setor do meio de campo. Você elogiou muito a partida agora do Galdames, do Zé. Queria que você comentasse um pouco mais sobre o JP, que, como você disse, fez a estreia dele como titular hoje. E também já projetando a próxima partida, como é que está a situação médica do Payet? Ele tem condições de voltar para enfrentar o Juventude? Aquilo que eu posso dizer do Payet, eu sei que ele já está a fazer aqueles tratamentos de transição, mas sinceramente amanhã com o departamento médico vou-me aflorar daquilo de concreto, como é que ele está, se ele é possível ir para o jogo ou não. Sinceramente não posso dar essa resposta. Mas se me perguntares, gostava que ele estivesse disponível. Acho que eu sou um treinador que gosto que todos os jogadores estejam disponíveis. Para nós treinadores temos aquela dor de cabeça de muitos jogadores, ou ter soluções para poder ajudar o Vasco a atingir os seus objetivos. Em relação à prestação do JP, eu acho que foi para quem fez um jogo pela primeira vez, e foi um jogador também que foi crescendo ao longo do jogo, principalmente numa primeira parte, foi aquilo que eu conversei com ele na segunda parte. Muitas vezes ele estava a fugir da posição dos espaços que era importante ele estar, e ele na segunda parte corrigiu esses momentos e acho que cresceu, começou a ter muito mais capacidade de intervenção no jogo, ter mais bola, teve ali decisões porque começou a procurar o espaço que o Galdames e o Zé estavam a provocar para esses espaços serem libertados, e ele começou a tentar melhores espaços. Penso que fez uma exibição para quem fez, acho que toda a equipa boa. É um jovem que nós acreditamos como, não só o JP, mas como todos os jogadores, que vamos melhorar, que vamos ser capazes de passar por outros patamares, e agora é continuar a trabalhar e focar-nos já no próximo desafio. Álvaro, boa noite. Roberta Barroso, da ESPN. E falando já nesse próximo desafio com Juventude, vocês não vão ter o Verratti. Ele está suspenso. Nossa. Quanto essa ausência vai ser sentida no Vasco, porque o torcedor já está sentindo a falta do Verratti, que ele é um jogador que faz a diferença dentro de campo. Então, como é que você vai trabalhar para esse próximo compromisso sem o Verratti? Não, é evidente que nós não podemos esconder a qualidade e a influência que o Verratti tem nesta equipa. Não, eu acho que estamos a falar, se calhar, do melhor centroavante aqui do futebol brasileiro, na minha opinião. Mas aquilo que eu posso dizer é que confio em todos os jogadores. E eu acho que na vida, às vezes, perante situações, acontecem oportunidades. E vai surgir a oportunidade para outros jogadores jogar, para desfrutar, para mostrar aquilo que é o seu desempenho que tem vindo ao longo das semanas de treinamento e poder dar continuidade àquilo que é o trabalho. No jogo, no fundo, eu acho que todos os jogadores, o que eles gostam é treinar, mas ter a oportunidade para jogar. Não jogando o Verratti, vai ter a oportunidade de outro elemento para poder jogar. Eu vejo isso como uma oportunidade. Oi, Álvaro, boa noite. Flávio Vinick, do SBT. Se a gente analisar só os números, né, os resultados, a gente vê uma certa evolução, porque no terceiro jogo teve uma goleada no primeiro, uma derrota menor no segundo, agora o empate. O que dá para destacar de evolução nesses 3 jogos? Não sei se o sistema defensivo hoje foi pouco ameaçado, o time. Algum outro ponto você destacaria de evolução nesse terceiro jogo? Principalmente na coragem. Se vocês repararem, eu acho que foi o primeiro jogo que as nossas linhas andaram sempre muito compactas, muito juntas. Sempre, principalmente no meio campo ofensivo. Soubemos identificar os momentos em que tínhamos que estar curtos, identificamos os momentos em que tínhamos que ter a profundidade e mantivemos sempre a equipa durante o jogo todo sempre muito compacta. Não só com a nossa linha média, mas também a nossa linha ofensiva. Tanto o Léo como o Michael muito bem ali a reduzir os espaços e nos duelos, que foram muitas vezes solicitados para duelos e foram capazes de resolver os problemas, como também a nossa linha média andar sempre em zonas em que não permitisse o jogo muito partido. Houve momentos esporádicos em que o jogo ficou partido, mas a nossa equipa foi capaz, mesmo depois desses momentos em que ficou partido, rapidamente se reorganizar, ter um jogo posicional fantástico e sermos capazes de controlar. Como eu disse, acho que foi uma segunda parte muito boa daquilo que foi a prestação dos meus jogadores. Boa noite, Álvaro. Gabriel Rodrigues de Trivela aqui. No final do jogo, a gente viu o time saindo de campo com algumas vaias da torcida, alguns xingamentos, protestos e alguns gritos direcionados para você já também. Xingamentos, vaias. A gente sabe que são 3 jogos só, mas foram 2 derrotas, agora o empate. Você já se sente pressionado já no cargo, já se sente pressionado pela torcida? Não, eu sou um treinador e assim, nós temos que estar preparados. Primeiro, os torcedores têm sempre razão. Eu acho que os torcedores, principalmente os torcedores de Vasco, têm uma paixão. Eu acho que o Vasco tem uma história, não é? E essa história é passada aqui pelos torcedores, pela paixão que têm, pelo orgulho que eles têm no seu clube, os sonhos e aquilo que o Vasco foi e aquilo que eles querem que o Vasco seja. Então, portanto, isso tem sempre razão. Eu, enquanto treinador, tenho que me focar naquilo que eu controlo, trabalhar de forma séria, de forma apaixonada e ajudar o Vasco a atingir aquilo que são as metas. Agora, eu também sei que no futebol as coisas não acontecem de um momento para o outro. Eu não tenho uma varinha mágica e chegar aqui e pôr uma equipa logo a jogar da forma como vai jogar. Agora, aquilo que eu sei, os indicadores que eu estou a ter e nós temos a ver aquilo que é a dedicação dos jogadores, aquilo que é a evolução da equipa, aquilo que é a capacidade de todos os jogadores estarem envolvidos no processo. Há aqui sinais que me agradam muito, sentir que aquilo que é o futuro do Vasco, vamos chegar àquilo que é o patamar que eu acredito. Agora vai ser passo a passo.
Tudo bem, Álvaro, Aline Nastari, TNT Esportes. Em algum momento você falou sobre nervosismo da equipe no início do jogo, enfim. É o seu primeiro jogo comandando a equipe também aqui em São Januário. Eu queria que você falasse um pouco de ambiente, se você acha que nesse momento talvez um dos grandes desafios seja esse lado anímico, além de todo o quesito tático e de tudo do conhecimento que você tem, pelo momento que está, e o quanto que isso prejudica você conseguir e colocar o seu trabalho e aí essa sensação dos jogadores. Se você pudesse falar, eu vou insistir mais um pouquinho, até desculpa por isso, pela terceira vez que você já falou, sobre o Payet, mas em um outro sentido. Eu não sei se faz parte do seu perfil ter uma conversa particular com os jogadores, de como o Payet está nesse momento pro Vasco, porque a gente ouve muito falar de vinda do Felipe Coutinho, a gente sabe que ele vibrava muito com o time antes, e ele não vem numa fase boa, de consecutivas lesões, e a gente vê um Vasco precisando muito da criatividade. Então, se você pudesse falar, se você já teve essa conversa pessoal em algum momento com ele, e como você sente ele pro resto da temporada. Não tem problema nenhum, acho que posso dizer, já tive uma conversa com o pai que adorei muito a conversa dele, acho que foi uma conversa muito interessante e principalmente eu acho que foi desafiadora e ele, sem dúvida nenhuma, também quer muito ajudar o Vasco a atingir o objetivo. Também é um campeão, é um jogador com uma mentalidade de campeão e é desses jogadores que nós precisamos. A primeira pergunta, o ambiente, sem dúvida nenhuma eu acho que a equipa entrou nervosa por tudo, eu não gosto, eu não sou um treinador que me esconda, é evidente que o facto de virmos 2 jogos de resultados menos positivos, o facto também no aquecimento a torcida de mostrar ali algum desagrado, mas eu acho que aquilo que os meus jogadores fizeram, que foi que depois durante o jogo a torcida apoiou, a torcida empurrou, e porquê? Porque viu uma entrega, viu uma equipa com uma vontade muito grande em tentar chegar ao golo, viu uma equipa a crescer ao longo do jogo. E aquilo que eu senti também da torcida foi que também eles começaram a acreditar, começaram a identificar aquilo que era uma equipa a jogar com paixão, a jogar com alma, a jogar com uma crença muito grande, com uma coragem muito grande em querer jogar. Agora é evidente que chegamos no final, todos nós estávamos frustrados. Não só a torcida, como eu, como todos os meus jogadores. Agora o que nós temos que sentir é que este é o caminho do Vasco que tem que trilhar nesta Série A. Obrigado, Álvaro.